Aqui dos machos de marcha picada, né? O campeonato aqui onde nós tivemos os 3 cavalos da frente aí levando vantagem sobre o cavalo de quarta colocação. Na distribuição dos tempos de apoio, né, são mais equilibrados, né, do que o cavalo de quarta colocação, né? O cavalo, né, mais lateralizado que nós temos aqui é o cavalo pampa de quarta colocação. Então o cavalo castanho, né, embora lateralize um pouco mais também, mas ele ainda tem uma distribuição um pouco mais equilibrada do que o cavalo de trás, principalmente quando a gente alonga esses 2 cavalos. O castanho mantém mais a distribuição dos apoios, né? O cavalo pampa tem uma tendência a ir lateralizando cada vez mais. Então, pelo gesto, pela distribuição dos apoios, né, para mim foi a vantagem do cavalo castanho de terceira colocação. Pode falar o quarto? Muito obrigado. Entre os 2 cavalos de 2 e 3, vai aqui sem dúvida nenhuma, né, o gesto de marcha melhor do cavalo turbido, é um cavalo melhor distribuído que o cavalo de trás, gesto de anteriores mais rolado, né, o cavalo que tem um movimento mais semicircular dos seus anteriores, é o cavalo castanho, ele já tem o gesto um pouquinho mais espalmado, né, ele não faz o mesmo semicírculo do que o cavalo de segunda colocação. Na montada todos os 2 são bons, mas a montada desse cavalo turbido de segunda colocação é extraordinária, então, né, leva também vantagem na montada o cavalo turdido de segunda colocação, né? Os 2 cavalos poderiam ter uma estabilidade da garupa um pouco melhor. Os 2 cavalos oscilam um pouco a garupa, mas no anterior, na amplitude do movimento, né, no estilo um pouquinho melhor, na estabilidade, principalmente na sela, na montada, a vantagem é do cavalo de segunda. Pode falar o terceiro? Muito obrigado. E os 2 cavalos aqui de primeira e segunda colocação, aqui foi a briga do campeonato desses 2 cavalos, né? Eu estou mais conversando bastante ponderando esses 2 cavalos. Por quê? Porque o cavalo de segunda colocação, ele tem o gesto de anterior mais discreto, né? O cavalo preto, ele alça um pouquinho mais a mão, mas quando a gente vai para o posterior, aí a vantagem é do cavalo preto de primeira colocação. Ele tem a perna mais engajada, ele é mais alavancado do posterior do que o cavalo de trás, e quando a gente olha os 2 cavalos por trás, o cavalo turdilho, ele oscila mais a garupa, né? O cavalo preto não, o cavalo preto mantém mais a estabilidade do seu eixo corpóreo, né? Basta olhar por trás, olha como é que o cavalo turdilho já oscila mais a garupa, ele já bate um pouquinho mais a cauda. O cavalo preto, ele mantém mais a estabilidade. E aí, gente, no mundo do cavalo a gente sempre fala, né? O problema no anterior limita o cavalo, o problema no posterior impossibilita. Então, por isso, o posterior tem um pouquinho mais de peso. Então, o cavalo turdilho ganha na mão, mas o preto ganha no posterior, ganha nessa velocidade posterior da garupa. Então, por isso, um ponto do cavalo preto. Estilo, uma ligeira vantagem do cavalo preto, com a cavalha um pouquinho melhor postada. O cavalo turdilho, ele está, por hora, passando um pouquinho da flexão. Tem hora quando a gente monta nele, a gente apoia um pouquinho na boca, ele está apoiado, quando vê, ele foge um pouquinho do apoio, ele está embodocando um pouquinho, então está perdendo um pouquinho no adestramento também, né? Embora tenha uma sela extraordinária. Então, uma disputa muito sadia entre 2 cavalos aqui de muita qualidade, mas hoje pelo estilo, uma ligeira vantagem no adestramento e pelo posterior, foi onde nós optamos pelo cavalo preto. Pode parar os 2, parabéns.